O Instituto Nacional do Seguro Social não é um direito garantido por lei, mas sim a maior pirâmide já legalizada. Esse sistema transfere dinheiro de quem produz hoje para quem já parou de produzir em um ciclo que chegou ao fim. A prova desse colapso está escondida nos próprios arquivos oficiais do Ministério da Fazenda brasileiro de hoje. Os documentos revelam que a matemática que sustenta as aposentadorias atuais quebrou de forma muito irreversível. O dinheiro descontado do seu salário todos os meses não vai para uma conta no seu nome em nenhum banco do país. Cada centavo que sai do seu contra-cheque é queimado imediatamente para pagar os benefícios de quem já envelheceu. Esse mecanismo funcionava bem quando as famílias brasileiras tinham uma média de 6 filhos na década de 60. A base de jovens trabalhadores era imensa e sustentava facilmente o pequeno topo de idosos que viviam pouco tempo. Essa lógica implodiu porque a taxa de fecundidade do país entrou em uma queda livre histórica e sem volta rápida. O índice despencou para apenas 1,50 e 5 filhos por mulher, segundo os dados mais recentes hoje. O número exato fica muito abaixo da taxa de reposição populacional de 2,1 necessária para o sistema. Sem novos filhos para repor a força de trabalho, a base da pirâmide seca de maneira brutal e bastante acelerada. Os pagamentos de benefícios já devoram quase metade de todas as despesas obrigatórias do governo federal atual. Esse volume absurdo de dinheiro ultrapassa facilmente a marca assustadora de R$1 trilhão a cada novo ano. O rombo contínuo cria uma pressão imediata sobre os cofres públicos, que paralisa outros investimentos estatais. A consequência direta é o aumento brutal de impostos sobre o consumo básico e sobre a sua própria renda mensal. Você paga mais tributos todos os dias apenas para manter viva uma máquina que nunca devolverá o seu próprio valor. O contrato original exigia crescimento populacional infinito em um mundo com recursos completamente limitados hoje. A recusa do Estado em aceitar essa falha estrutural empurra o país inteiro para um abismo financeiro inevitável. Existe uma data específica cravada nos relatórios em que o fundo público não terá saldo para pagar mais ninguém. O colapso prático tem prazo de validade marcado e vai acontecer exatamente no ano de 2051. Os estudos oficiais projetam que o Brasil registrará 61,3 milhões de pessoas beneficiárias. Esse contingente gigantesco de aposentados será sustentado por apenas 60,7 milhões de ativos. A conta cruza a linha da morte quando teremos oficialmente mais pessoas recebendo do que trabalhadores pagando. O cenário se torna um pesadelo matemático, porque quem carrega o peso das contribuições não terá como suportá-lo. Quando a inversão ocorrer, o sistema de proteção estatal ruirá como um castelo de cartas sob uma ventania muito forte. A sua geração receberá a conta desse desastre monumental na forma de inflação descontrolada e também calote aberto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada para o ano de 2026 escancara essa tragédia fiscal. O déficit da Previdência consome hoje 2,58% de todo o produto interno bruto. O valor desse rombo inicial atinge a cifra exata de 328 bilhões de reais em perdas anuais. A previsão governamental aponta que esse buraco vai quadruplicar em proporção à riqueza gerada em nossa nação. O déficit tem o potencial de chegar a 11,59% até o final do nosso século atual. Em termos absolutos, isso significa uma dívida astronômica de 30,88 trilhões de reais. Nenhum governo consegue fechar um abismo financeiro dessa magnitude sem destruir completamente a sua moeda local. O plano de emergência de qualquer presidente será sempre imprimir mais dinheiro ou confiscar o capital privado. Quando as impressoras estatais ligam, o seu poder de compra é triturado no supermercado antes mesmo do fim do mês. A elite política já sabe desse destino há décadas, mas escolhe manter a farsa viva para garantir votos nas urnas.
Eles aprovam reformas superficiais que apenas adiaram a implosão completa para o mandato do próximo líder eleito. O que nos leva à verdadeira injustiça silenciosa que atinge em cheio os adultos que estão no seu auge produtivo. Pessoas com idades entre 25 e 45 anos formam a última linha de defesa desse pacto social. Essa faixa etária carrega nas costas a responsabilidade integral de custear a terceira idade da geração dos pais. O dinheiro de quem acorda cedo e bate ponto sustenta integralmente os privilégios acumulados em leis bem antigas. A recompensa por esse sacrifício compulsório será encontrar os cofres estatais completamente vazios no seu futuro. O pacto geracional foi quebrado unilateralmente, e a sua turma será a primeira a ficar totalmente sem assistência. O conceito de solidariedade social virou uma ferramenta jurídica usada para extrair a sua riqueza diariamente agora. Você trabalha 5 meses do ano apenas para sustentar uma máquina que cortará os seus laços quando você adoecer. A idade mínima exigida para pedir o resgate desses valores sobe constantemente a cada nova canetada de Brasília. O alvo das mudanças legais é garantir que a maioria dos contribuintes morra de estresse antes de receber R$1. O trabalhador preso na corrida dos ratos gasta toda a energia correndo em uma roda que não o leva a lugar nenhum. A ilusão da consolidação das leis do trabalho amarre o jovem em um salário medíocre, com promessas de segurança. A segurança real não existe quando o fiador desse contrato é um país atolado até o pescoço em dívidas bilionárias. As contas públicas projetadas pelos burocratas sofrem de um otimismo cego que piora toda essa equação sombria. O cálculo atuarial do Ministério escondeu debaixo do tapete um fator devastador que ninguém na grande mídia discute. Os especialistas do governo fizeram todas as suas projeções baseados em um mercado de trabalho muito tradicional. O modelo desenhado pelos auditores federais exige que existam pessoas em empregos formais com carteiras assinadas. A arrecadação compulsória precisa ser recolhida diretamente na fonte da folha de pagamento das grandes indústrias. O problema monumental dessa tese é que a economia moderna avança rapidamente para aniquilar as posições de rotina. A variável que vai destruir o resto do sistema estatal em tempo recorde tem a ver com o brilho gelado dos códigos. A automação global e o avanço da inteligência cibernética estão reduzindo drasticamente a nossa massa salarial. Softwares de processamento já realizam hoje o trabalho burocrático que exigia um departamento de 60 pessoas. Caixas de supermercado e atendentes estão sendo trocados por telas táteis, que não pagam impostos para o governo. O Instituto de Previdência é um fóssil desenhado exclusivamente para funcionar bem na era da fumaça industrial. Essa estrutura rígida colide frontalmente com a agilidade descentralizada da nova economia digital e autônoma. Robôs virtuais processam relatórios financeiros em segundos, sem a necessidade de um salário mínimo ou férias pagas. Sem a base de trabalhadores braçais, a fonte de impostos seca muito mais rápido do que a velha demografia calculou. O jovem contemporâneo já prefere contratos ágeis e atua como prestador autônomo fora da teia de retenção estatal. A informalidade virou regra para quem faz entregas em 2 rodas ou gerencia negócios remotos nos seus quartos. O exército de novos empreendedores foge do recolhimento oficial porque reconhece que o retorno do capital é nulo. Quando a massa tributável desaparece da rede, o rombo atinge proporções letais para o funcionamento de toda a base. O choque entre a velha guarda do capital e os dados de inteligência afunda de vez a arrecadação em todos os níveis. O plano de fugir da pobreza depende da compreensão dolorosa de que você precisará viver mais tempo em meio ao caos. A medicina moderna avança o suficiente para manter o seu coração batendo artificialmente por muitas outras décadas. O lado terrível do avanço biológico é o risco real de você passar todo esse tempo extra na mais pura miséria. Viver por 90 anos será um castigo insuportável para quem não acumulou um grande volume de capital tangível.
A proporção de idosos com mais de 60 anos formava 13,8% da nossa população recente. O ano base dessa pesquisa inicial foi 2019. E o número já causava um leve desconforto nos prefeitos. Esse indicador vai saltar para assombrosos 32,2% na virada de 2060. O Brasil do futuro próximo será um território formado quase integralmente por cabelos brancos e ruas silenciosas. 1 em cada 3 brasileiros que cruzarem com você na calçada precisará de remédios contínuos e muita assistência. Hospitais públicos entrarão em colapso total, porque não existirá verba para tratar milhões de doenças crônicas. A inflação médica corrói o poder da moeda 10 vezes mais rápido do que o pão e o leite comprados na mercearia. Depender de um estado de bem-estar social quebrado no momento da sua maior fraqueza física é o verdadeiro golpe. A ansiedade econômica que você sente toda vez que abre o aplicativo do banco e olha as dívidas tem forte razão. O alerta constante na sua mente é um aviso instintivo de que o sistema inteiro joga de forma viciada contra você. A narrativa pessimista de que tudo vai dar errado na economia mundial encontra o seu respaldo exato na matemática. Se o campo de batalha foi montado para arrancar o seu dinheiro de forma estrutural, qual será a rota de fuga real? A resposta definitiva exige assumir o controle isolado da situação, sem delegar o destino a nenhum homem de terno. As regras de sobrevivência mudaram, e guardar moedas debaixo do colchão perde para a inflação em poucas semanas. O rompimento dessa corrida exige que o adulto atual trate a gestão do seu patrimônio como o único bote salva-vidas. Construir uma barreira de capital descorrelacionada do governo deixou de ser um mero capricho de grandes ricaços. A bolsa de valores e a renda fixa precisam deixar a esfera do medo para se tornarem suas grandes ferramentas ativas. O processo envolve comprar fragmentos sólidos de empresas, lucrando bilhões longe das garras dos auditores federais. Cada título de tesouro privado que você coloca na sua conta reduz o peso da corrente invisível amarrada nos pés. O segredo final para alcançar a liberdade máxima requer o desmembramento completo do seu horizonte temporal agora. Entramos no momento da virada, onde você transforma o pânico demográfico em um plano de ação ofensivo e matemático. A sua carteira particular precisa ser uma fortaleza impenetrável contra as decisões de quem habita os palácios. Você precisará aplicar o seu suor em cotas que distribuem dividendos consistentes em moedas fortes pelo mundo. A exposição aos mercados estrangeiros protege a sua família caso o real vire fumaça nos próximos 10 anos úteis. Esse movimento de saída do curral tira a liquidez que os políticos usariam para cobrir o buraco demográfico futuro. O primeiro passo da sua rota de fuga consiste em separar 20% de tudo que você produz no mês atual. O aporte constante nessa barricada de proteção gera juros compostos que superam qualquer auxílio legal inventado. A bola de neve dos lucros reinvestidos substitui o esquema piramidal falido por um motor de riqueza extrema. O montante cresce de forma silenciosa e garante que você nunca precise aceitar humilhações em filas de hospitais. Quando as manchetes anunciarem a falência definitiva do fundo público, os seus ativos manterão o padrão de vida. A aposentadoria perde o antigo significado atrelado à velhice e torna-se um estágio de total liberdade e de tempo. Você alcança a independência financeira quando a renda passiva dos seus investimentos cruza o limite do gasto mensal. O privilégio de escapar do destino da classe trabalhadora depende de você comprar a sua saída com urgência aguda. O Estado que confiscou o seu dinheiro nunca agiu para salvar a nação, mas sim para proteger os erros do próprio jogo. A matemática pura comprova que a Previdência virou um poço sem fundo de um contrato triturado pela nossa demografia. A automação das empresas sepultou definitivamente a velha arrecadação feita em cima do trabalho puramente braçal. A sua geração forma a primeira linha obrigada a injetar aportes diretos em uma grande carteira de proteção isolada.
Montar esse patrimônio próprio e global rompe a corrente e assegura a sobrevivência final diante da tragédia estatal.